pleiteávamos por todas as formas uma indústria para o Rio Grande do Sul, que a sua economia era toda baseada na agricultura, principalmente o arroz, um arroz muito bem reputado em termos internacionais, porque de uma irrigação muito nobre. Então os governantes queriam, recordo, isso aconteceu com o governo Perac Barcelos, isso aconteceu com o governo Triquez, acontecia já antes com o governo Meneghetti, porque nós precisávamos, para desenvolver, ter outras fontes de recursos. E então se lutou para a indústria automobilística, que mais tarde veio a ser concedida ou instalada no Rio Grande do Sul através da GM. E uma indústria grande e potente, norueguesa, que se instalou no Guaíba e que nos causou grandes problemas sob o ponto de vista ambiental, que foi a antiga Borregar. Meu governo foi o primeiro governo direto pós o movimento de 1964. Um governo difícil. É como se tivesse estourado uma barragem e a água não parava de sair, e para se examinar exatamente a causa do rompimento, teríamos que deixar aquilo esvaziar para que pudesse se fazer um diagnóstico a respeito de qual tinha sido a causa. E foi assim no início do meu governo. Abriu-se as comportas, a democracia, a eleição direta, uma eleição difícil, com adversários muito interessantes. E quando cheguei ao governo, eu conhecia os meandros, esses labirintos, esses escaninhos da administração pública. Eu peguei um Estado completamente diferente do de hoje. Não tinha lei de responsabilidade fiscal, mas nós tínhamos, em princípio, que atuar com grande austeridade. E aí eu começo a dizer o que penso, o que pode ser feito. Porque o Estado, ele precisa aprimorar, qualificar, por exemplo, a Procuradoria-Geral do Estado. Ela precisa ter um grau de capacidade para poder cobrar a dívida ativa, para poder cobrar a dívida que a União tem com o Estado. O Estado tem mais de 5 bilhões da Lei Candir. Esta Lei Candir, quando o Estado exporta, ele não pode cobrar o ICMS. E não cobrando o ICMS, ele deixa de entrar recurso. E quem se beneficia disso é o governo federal. E o governo federal, quer dizer, dá boa tarde ou boa noite com o chapéu dos outros. Isto é inconcebível. Por isso que foi criada a Lei Candir, mas que não vem sendo cumprida. Isto tem que se buscar através de uma auditoria, que parece que já foi feita, e, em última consequência, ir ao Supremo Tribunal Federal, que agora deu um prazo para que a União pague ou resolva essa situação. Então, vejam, a situação do Estado ela é difícil. Por outro lado, a nossa dívida ativa do Estado ela está acima de 40 bilhões de reais. É preciso cobrar. Mas aí diz o seguinte, mas tem empresas que já quebraram, entraram em falência, estão em recuperação judicial, mas 20% são recebíveis. Tem que executar. Mas para executar isso, você tem que aparelhar bem a Secretaria da Fazenda. Agora, o que é preciso fazer na minha visão? Primeiro, tem que governar com austeridade. O governante ele tem que diminuir a máquina, diminuir o número de servidores, mas não é diminuir os servidores assim numa linha reta, linear, não. Você, por exemplo, na área da segurança, você tem que aumentar, porque está com um déficit. Hoje, o Estado tem um déficit de 20 mil homens só na Brigada Militar. Tem um déficit aproximadamente de 5 mil homens na Polícia Civil. Só que nós já estamos falando em 25 mil homens. Porque gostam muito de dizer que tem mais inativo do que ativo no Estado. É uma verdade. Por quê? Porque não provém os cargos que vão se aposentando. E isto é um problema muito sério para a nossa administração. Houve uma desvirtuação no serviço público. Não só no campo de pessoal, mas também em outras atividades que não deveria o Estado se intrometer. Podia, pelo menos, ter uma política de
vamos dizer, de investimentos, uma política de indústria, de apoio, mas nunca ele executar diretamente, fugindo dos objetivos constitucionais, que eu chamo muito a atenção, que é a segurança, que é a educação, que é a saúde e justiça. Então, nós temos como resolver. Eu sempre dizia, pelos cargos que passei, que administrar a coisa pública é uma verdadeira corrida de bastão. Um tem que passar para o outro. 4 anos? Olha, 4 anos pode ser pouco e pode ser muito. Se pega um governo que é objetivo, que tem desenvoltura, que tem um planejamento, que sabe o que quer, é pouco. Mas se pega um governante que não cumpre nem aqueles compromissos dos debates da campanha eleitoral, aí é muito. O Rio Grande do Sul é viável. O Rio Grande do Sul, quem conhece o Rio Grande do Sul, quem palmilhou esse estado pelos distritos, pelas estradas vicinais, pelas BRs, pelas RS, sabe que é grandioso. É um estado que tem um futuro muito bom, mas é preciso que haja uma continuidade administrativa. No meu ponto de vista, eu tenho a certeza que o Estado, administrado de forma austera, de forma mais economicamente falando, ele é muito viável. Eu entendo que o Estado, se ele não faz o dever de casa, que é a saúde, a educação e a segurança e a justiça, veja bem, se ele não faz isso, como é que ele quer fazer outras coisas? Por que ele não faz isso? Porque ele não tem recursos. Como é que ele pode fazer? Por isso que criaram as PPs, que é a público-privada. Se não formos caminhar por essa trilha, não vamos chegar, não temos condições de investimento. Então, veja, falta 30% para o Estado fazer aquilo que se chama que é o dever de casa, que é o feijão com arroz. Como é que ele pode pensar em buscar recursos para investimento? Só endividando o Estado, que, aliás, vem desde Borges de Medeiros, de Júlio de Castilhos, que sempre fizeram empréstimos, à época em libras esterlinas, para fazer o aumento do cais do Porto aqui de Porto Alegre, para buscar a extração das jazidas de carvão metalúrgico em Gravataí. Eu folhei tudo isso lá nos anais da Assembleia e vi, sempre se buscou recursos para os grandes empreendimentos. O Estado nunca teve recursos para grandes empreendimentos.